Peraí. Vou orar para a gente começar, tá bom? Amém. Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada pelo seu amor, obrigado porque nós estamos aqui mais uma vez reunidas, Pai, para ouvir a tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Obrigado por esse tempo de aprendizado através dessa leitura, obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, descortinado a nossa mente, e nós estamos aqui para trazer aquilo que o Senhor nos trouxe ao nosso coração enquanto líamos, Pai, que nós possamos compartilhar da palavra que o Senhor colocou em nós. E que assim, Pai, nós possamos construir uma mente forte, que te agrada, uma mente parecida com a sua, Pai, com os pensamentos do seu coração. Nos ajuda, Senhor. Que o Senhor proteja cada uma que está aqui e que irá assistir depois. Que o Senhor traga entendimento, que o Senhor traga a sua palavra viva e que nós sejamos, Pai, verdadeiras cartas vivas, levando para todos aquilo que nós temos aprendido, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor vai fazer nesse momento. Protege as nossas casas, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quer começar? Posso começar. Pode sim. Bom dia, meninas. Bom Bom dia. dia. E continuando, né, o nosso livro maravilhoso, que a cada página que a gente passa, a gente aprende mais e a gente, né, descobre mais de Deus na nossa vida. Esse capítulo 2 começa com a necessidade vital. E aí ela cita Provérbios 23:7. Eu vou até citar o da minha Bíblia, que é da King James, que é diferente do que ela colocou. Diz, porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. E quando a gente diz com a necessidade vital, é porque ela demonstra o quanto a gente tem que ter, é uma necessidade que a gente tem que buscar sempre, é pensar corretamente, pensar de acordo com a palavra, pensar como Jesus pensaria naquele momento, como Jesus teria reagido àquilo que a gente vive, tudo que a gente vive. E não, ela diz, né, se nossos pensamentos podem influenciar no que nos tornaremos, então deve ser prioridade termos pensamentos corretos, né? Então, é muito a mente da carne comparada com a mente do espírito, que ele até cita Romanos 8:5, que aí depois vocês podem ler, porque é grande, eu não sei se dá para dizer, mas é que quando a gente se inclina para a carne e quando a gente se inclina para o espírito. Então, a gente sempre tem que vigiar para que a gente consiga inclinar para o lado certo, né? Para o lado do espírito. E aí a gente tem quando a gente trabalha a mente em relação a isso, a gente vai aos poucos renovando nossa mente, né? Vamos ter uma mente renovada, santa, que é uma necessidade vital para ter uma bem-sucedida vida cristã. Quando a gente renova os nossos pensamentos, quando a gente começa a trabalhar mais os pensamentos na palavra, buscando na palavra, buscando em oração, buscando na nossa entrega, a gente renova a nossa mente. É uma coisa que é automática. Não é automática de você ligar um botão, mas é automática de que aos poucos você vai sentindo aquela necessidade. Eu vejo muito isso, assim, quando o jovem se converte, geralmente o jovem ele fala muita gíria, né? Jovem adora gíria, eles têm as tribos dele, né? Entre aspas, e cada um nas suas tribos, eles têm aquelas linguagens diferentes da nossa cristã. E aí a gente vê a mudança nas pessoas já começando pela própria linguagem, porque quando você começa a estudar, a ler a palavra, a buscar na palavra, até isso a gente consegue ir mudando. Não é uma coisa de uma vez, não é você acordou de manhã e você está totalmente mudado, mas aos poucos você vai mudando isso dentro de você, você vai vendo que aquelas coisas lhe incomodam, então você vai começando a deixar as coisas erradas, até as linguagens erradas, e você vai começar a buscar mais as linguagens mais voltadas para aquilo que você quer ser, para aquilo que você busca ser, para aquilo que você precisa ser em Deus. Então,
ela até fala que é pelo Espírito, né? Que o Espírito Santo é o seu ajudador. Então, a gente sempre busca toda essa mudança, além da palavra, também com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai mudando a gente, o Espírito Santo vai nos transformando. Às vezes é aquela pessoa, como eu sempre falei muito alto. Eu sou uma pessoa que eu não sei ser mansa, mas foi assim que Deus me fez. E antes eu queria muito, eu queria tanto ser igual fulana, que é tão mansa. Eu queria. Não, mas Deus faz cada um de cada jeito. Então, assim, a nossa linguagem, ela pode mudar, ela vai mudar em muitas coisas. Deus vai mudar a gente, mas a essência nossa, Deus mantém. Porque aquilo é como ele nos fez. Porque, no geral, Deus nos faz para a gente ser perfeita. Só que a gente vai começar a se relacionar no mundo, por isso que ele diz que nós somos a média das nossas 5 pessoas que a gente convive. Porque assim, às vezes a gente vai conviver no mundo, e por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente termina certas mesas, a gente não senta mais naquelas mesas. Por quê? Porque a gente não se sente bem. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a nos incomodar para isso. E aí mudar nossas mesas, e aí vai mudar a nossa linguagem, vai mudar a nossa vestimenta, e aí é isso que vai sendo trabalhado. Então, quando ela fala da necessidade vital, é a necessidade da gente pensar conforme a palavra de Deus. É a gente, não é que a gente vai se policiar, eu acho que no começo até a gente é capaz de ficar se policiando para aquilo, mas depois se torna uma coisa natural, uma coisa real dentro da gente, né? É uma coisa que sai espontaneamente. A essência da gente vai continuar a mesma, mas a gente vai entender que certas linguajares não são mais nossos, certas mesas não nos cabem mais, certas atitudes não são mais dignas para a gente. Eu estou com vontade de rir, porque eu estou me lembrando. Eu estou me lembrando agora há pouco, né, Jéssica? Ok. Como é interessante quando a gente é cristão, que até para brigar é uma briga, não é que é briga, Uma briga branda. é uma briga com tanto amor que no fim a gente tem vontade de rir do que a gente diz, do que a gente brinca. Porque é isso que termina sendo, a gente termina entendendo que a gente, até para levar algum assunto, a gente tem que ter muito amor naquilo dali, porque é o que a palavra diz, e a gente tem que viver o que a palavra diz. Pra quem for assistir depois, gente, a gente tá falando isso e rindo porque a gente brigou antes de entrar na live, tá bom? É uma briga entre amigas. Eu posso. Mas até para brigar é uma briga assim, ó. Sabe quando você coloca a tampa em cima da panela, assim? Porque tá levantando aquela fervura, assim, vai derramar e você coloca a tampa assim, ó. E acalma o furor? É assim que eu vejo. Nossa! Mas olha, eu quero falar algo a respeito do que a Carmen estava falando, porque eu nem lembro mais dessa briga, porque não faz sentido para mim. E até porque Uhum. que o povo vai achar que nós somos barraqueiras. Já ficou para trás do passado. Era uma brincadeira, na minha opinião, né? Mas assim, sobre o que a Carmen estava falando agora, minha mente foi viajando lá no meu passado, né? A respeito da conversão. Porque muitos nascem em berço evangélico, muitas das vezes até permanecem na igreja, né? Sem uma renovação da mente, às vezes cometendo erros e pecados, coisas que afastam essa pessoa do Senhor, do Espírito. Às vezes a pessoa está na igreja só por uma comodidade ou costume. Ela se acostumou a estar ali no corpo, mas ela não recebeu e não vive, né? Não viveu uma transformação genuína e verdadeira para ter um encontro com o Senhor. E eu estou falando isso desse tipo de pessoa, e em contrapartida, o meu exemplo, no caso, seria assim: eu cresci na igreja de pequena, e depois houve um desvio, né? Eu desviei, eu saí dos caminhos do Senhor, fui para o mundo e fiz muitas coisas, né? No qual, graças a Deus, não foram graves, assim, e o Senhor me guardou em todo o tempo, porque Ele faz isso, né? Mas que realmente afastaram a minha vida dele.
E eu me lembrei exatamente desse momento por conta do que ela mencionou aqui, que quando eu voltei para Jesus, eu realmente eu tinha muita bagagem, muitos traços do mundo, no qual vestimentas totalmente vulgares, que na verdade nem era total a intenção do meu coração ser vulgar, mas a gente acaba sendo, influenciado pelo meio, né, então, eu usava muitas calças apertadas, coisas que marcavam o corpo, e além do linguajar. Isso me marcou agora com ela falando como eu falava coisas feias, palavrões, eu falava demais isso tudo antes de eu me casar, de eu ter os filhos e tal. E uma coisa que até o meu esposo comentou esses dias, ele falou assim, no GF ele falou, né, ele falou: "Às vezes você pensa que quando você vai aceitar Jesus ou você vai se batizar, você tem que estar perfeito para fazer isso, ou que na hora que você fizer, pronto, você vai virar uma chave e você vai ser transformado". Nossa, tipo, como se fosse um Power Ranger, né, não é assim. E naquele momento que aconteceu isso comigo, no início eu ainda costumava fazer as mesmas coisas e aquilo, conforme você vai vivendo e buscando o Senhor, o Espírito Santo vem na sua vida de uma forma que você se incomoda com todos essas coisas que você faz. E eu me lembro que eu falava tanto palavrão, gente, eu fico pensando como eu era capaz de ser assim, uma coisa tão horrível. E hoje, com a graça de Deus, você vê que o Espírito Santo ele realmente entra, transforma, e essa renovação da mente, que é algo extremamente importante que a gente permita. Isso foi falado muito no GF dessa segunda-feira que passou, porque o tema, não sei se para todos era igual, acredito que sim, né? Que era Sim. sobre da nova criatura. É isso, é baseado, é tudo sobre esse mesmo tema, porque quando você realmente se entrega, vive essa novidade com o Senhor, não tem como você viver naquela mente passada e continuar com as mesmas atitudes. O Senhor, aquilo, o Espírito Santo te incomoda, você precisa mudar, você precisa vencer esse mal que muitas das vezes te atormenta. Então, isso é maravilhoso. Eu acredito que tem a ver com esse capítulo, que essa necessidade vital, ela vem, ela acontece na nossa vida à medida que nós abrimos o espaço para o Espírito entrar, e fazer esse mover na nossa vida. E isso é poderoso demais, é maravilhoso. Tem a ver mesmo com a realidade da nova criação, que quando nós aceitamos o Senhor, nos batizamos, nos entregamos e vivemos e permitimos que ele entre na nossa vida, tudo muda, realmente tudo muda, não tem como ser a velha criatura, né? E isso é maravilhoso demais. Gente, E eu esse tinha provérbio. notado. Ah, desculpa, pode falar. Não, eu achei que você tinha terminado. Eu tinha notado para falar uma coisa que era exatamente o que a Jéssica falou, porque, na verdade, eu ia falar num outro momento, né? Mas eu vou falar aqui agora. É exatamente isso. A pessoa se converte e aceita Jesus, e beleza, ela teve um encontro ali com Deus, mas é um processo de conversão depois disso. E aqui nesse primeiro capítulo ela fala sobre isso, né? Sua vida pode estar num estado caótico pela sua maneira errada de pensar. Não é de uma hora para outra, depois que você aceitou Jesus, que você vai começar a pensar da forma como Jesus pensaria, como Deus pensaria. Tem um processo sobre isso. E a gente se pressiona tanto, eu lembro que foi assim comigo e assim com todo mundo. A gente se pressiona tanto como se a gente tivesse força sozinho para combater aquilo. Uma vida toda de pensamentos ruins, de uma mente construída de uma forma ruim, de uma forma errada. E aqui ela fala: você não pode realizar isso sozinho. Por quê? Se você não tiver o apoio do Espírito Santo, a sua mente não vai ser renovada. Você não vai dar essa abertura. Até para buscar a Deus, a gente precisa de Deus, né? E às vezes é uma questão da pessoa ter paciência consigo mesma. Porque depois ela vai falar, né? Continuando no segundo capítulo, né? Tipo, só não pare, porque você vai errar. Infelizmente, a nossa mente, ela foi construída para pensamentos ruins. Infelizmente, esse é o nosso natural. O nosso não natural é ter uma mente igual a de Cristo, que a gente luta contra a nossa carne dia a dia. Porque é normal a gente ter pensamento ruim, se inclinar para a carnalidade, se inclinar para aquilo que é da nossa carne, porque infelizmente quando aconteceu lá de Adão e Eva pecar, foi o que entrou na nossa vida, o pecado entrou no mundo e nós temos uma raiz deles em nós. Então não tem como, a nossa mente ela foi construída baseada na carnalidade. Mas
quando a gente aceita Jesus, há um novo pai, um novo governo, né? Há uma nova realidade sobre a nossa vida. E aí é onde a gente vai construindo dia após dia uma mente parecida com a de Deus. Mas é um processo de conversão. E isso demora anos, às vezes. Demora anos, às vezes, para sua vestimenta mudar. Para que você seja incomodado por aquilo. Não vai ser alguém que vai chegar assim e vai falar assim para você. E mesmo se acontecer, às vezes te constrange e não te muda. Olha, essa roupa tá curta, viu? Infelizmente, você usando uma roupa assim, você vai estar levando o irmãozinho a pecar e você tá pecando também. Mesmo que a pessoa te diga, aquilo não te convence. Muitas vezes você vai falar assim, meu Deus, como eu fui maltratado dentro da igreja pelas próprias pessoas que estariam ali para me fazer o bem, a pessoa falou desse jeito comigo, sem amor nenhum, não sei o quê. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer? Mas aí, quando é o Espírito Santo te convencendo, é outros 500. Gente, você larga tudo. A gente já falou sobre isso no GF também, né? Porque o tema é o mesmo. E eu lembro que Deus foi me convencendo das músicas que eu ouvia, por exemplo. E eu tive uma atitude radical. Eu falei assim, nunca mais eu vou ouvir esse tipo de música. Porque, para minha realidade, aquilo era extremamente influenciável. Aquilo me influenciava de uma maneira terrível. E eu sabia o poder que tinha sobre mim. E eu não queria mais que outras coisas tivessem poder sobre mim. Eu queria que apenas Jesus tivesse poder sobre a minha vida. E muitas vezes você vai tomar atitudes radicais, mas quem vai te convencer para essas atitudes radicais ainda é o Espírito Santo. E existe esse processo. Deus é como um gentleman, que a gente brinca, né? Ele não vai chegar com os dois pés no peito. Muda isso. Que palavra é essa? Vem aqui, faça isso, faça aquilo. Não é assim que Deus age. Deus vai convencendo o nosso coração, ele vai mostrando no dia a dia, ele vai mostrando aos pouquinhos. O diabo, ele não inventa nada, ele não cria nada, né? Ele pega as coisas que Deus fez e ele tenta usar, fazer igual, né? E é assim que funciona, desde de sempre. E eu acredito que esse trabalhar de pouco a pouco nas nossas vidas é uma criação de Deus. Mas o diabo faz o mesmo, ele tenta fazer o mesmo que Deus. Então, como a gente estudou lá na primeira live, né? O diabo tem um plano que ele tem na nossa vida, infelizmente, desde que a gente nasceu, para construir uma mente com as fortalezas, para que ele coloque os pensamentos dele em nós e que a gente não abra nossa mente para mais nada, para a palavra de Deus, para o que Deus quer, infelizmente. Então, ele vem construindo, mas, em contrapartida, e muito maior do que ele, é Deus, que vem construindo a partir da nossa decisão, nosso coração, dia após dia. Então, Deus criou essa construção de pouco a pouco e nos mudando. Né? Ele não vai chegar com os dois pés no peito. E é muito importante que as pessoas entendam que tem que ter paciência para isso. O poder não está em nós, né? O poder vem do Espírito Santo, porque nós sozinhos, quem que é nós? Quem somos nós sozinhos? Continue, Carmen. Eu posso falar uma coisa rapidinho sobre isso que ela falou agora, que ela chegou até no pouco a pouco, colocando os dois juntos, e sobre isso que você estava falando, é assim, o Senhor, ele pede para que nós, na verdade, nós devemos fortalecer a nossa mente, quebrando as fortalezas da mente, como você falou do primeiro, de pouco a pouco. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não consigo. Você falou lá atrás, a nossa natureza, ela tem as duas coisas, né? Nós temos a carne e o espírito e nós temos o bem e o mal. A partir do Adão e a Eva, entrou o mal para o mundo. O governo foi caído, beleza. Só que nós sempre vamos ter essa luta entre o bem e o mal. E nós temos que fazer uma escolha, mas o nosso corpo ele é inclinado. Ele geralmente é inclinado para o mal. A nossa carne geralmente é fraca, aí nós temos os desejos da carne, nós temos isso por conta do pecado que entrou. Mas aí é justamente isso, é a mente. Você tem que acordar todos os dias, fortalecendo a sua mente, dizendo assim, hoje mesmo foi isso que eu fiz. Por quê? Ontem acho que falou na igreja, e aí me fez lembrar lá na igreja ontem, falar assim, pai, eu sei que eu estava construindo algo diferente, eu estava orando todos os dias, assiduamente, fervorosamente, de uma maneira que eu estava indo numa progressão. E aí vem, muitas das vezes, aquele desânimo, você vai descendo tudo de novo, você fala, meu Deus, onde estava aquela pessoa? Onde está essa pessoa? E o inimigo vai colocando na sua cabeça, você não consegue mais, filha, desiste disso, deixa para lá. Como se a gente não pudesse começar de novo, construir de novo, que é o pouco a pouco. É pouco a pouco, todos os dias você tendo alguma atitude que vai te levar para esse lugar.
Então, todos os dias você reconheça o Senhor. Muitas das vezes as pessoas pensam que a oração é aquele negócio, né? Peraí que eu vou fazer isso tudo aqui porque eu vou começar a orar. E tem uma moça que vem aqui no GF que ela tem nos ensinado, eu nem sei se ela sabe disso, eu acho que a gente já tem até afirmado isso para ela, né? Que é muito legal a gente falar para as pessoas, ajudá-las, né? Incentivá-las. E ela nos ensina isso, que ela fala, gente, eu converso com Deus como se fosse o meu melhor amigo mesmo. Então, às vezes, eu tô acordando e falo assim, pai, eu não quero, Senhor, eu tô exausta, eu tô muito cansada, eu não consigo orar, me ajuda. Hoje, a primeira coisa que eu falei foi, Deus, fortalece o meu espírito, pai, eu preciso de ti. Eu preciso da fortaleza espiritual, porque a minha carne quer dormir. A minha carne quer descansar. A minha mente está exausta. O meu corpo físico, eu estou esgotada. Mas eu quero a sua força espiritual, Senhor, que só o Senhor é capaz de trazer. Então, assim, é isso que às vezes as pessoas acabam desistindo no meio do caminho, porque elas encontram essas guerras, essas lutas, e muitas das vezes não tem uma pessoa ali para dar esse apoio, esse incentivo, falar, filho, calma, você vai conseguir. É de pouco a pouco, a palavra aqui atrás, não desista, porque é esse que é o problema, nós encontramos os primeiros impedimentos, as primeiras coisas que nos desanimam. Ai, hoje, ó, é assim, tipo, ai, hoje eu não. A palavra de ontem foi sobre Daniel, né? E eu falo desse Daniel também há muito tempo, que ele tá me incomodando de que eu preciso orar mais vezes ao dia. E aí, meu dia vem aquela loucura, aquele turbilhão, e às vezes eu falo, nossa, eu não consegui. Meu Deus, tenta de novo. Ai, hoje eu sou. Ninguém sabe disso, né? Mas eu sou meio metódica, então eu gosto muito de fazer as coisas do jeitinho que eu gosto. E o Senhor tem quebrado isso na minha vida, porque muitas das vezes eu não consigo realmente acordar. Eu falo assim, eu gosto de acordar, orar e treinar, voltar, me arrumar, não sei o quê. Eu gosto de fazer tudo bonitinho todos os dias. E sai assim todos os dias? De jeito nenhum. E muitas das vezes lá atrás, quando não saía, eu ficava já desanimada, falava, ai, não dá mais, gente, eu não aguento, deixa pra lá. Não, amanhã é um novo dia, é uma nova oportunidade, é uma nova misericórdia renovada, então nós fazemos tudo novamente. Não saiu desse jeito, mas espera aí, daqui a pouco, ó, é isso, vamos orar, mesmo seja no banho, tomando banho, dirigindo, a gente fala com o Pai o tempo todo. Então é isso, falei muito, né? Mas é para que pouco a pouco a gente não desista realmente e continue perseverando. A vida do crente é perseverar. A gente sempre tem que entender que Deus está com a gente, né? Então, por mais que, como você falou, hoje não deu certo, não, mas amanhã dá. As coisas que Deus deixou para a gente são tão perfeitas que todo dia nós temos um dia todos os dias. Tudo Uma se nova renova. A noite, né, pode parecer escura, pode parecer triste, pode parecer que você não tem mais, sem esperança, mas você dorme, quando você acorda, tudo se renova, porque Deus fez isso para a gente ter a oportunidade de todo dia começar um novo dia, sabendo que Ele está ali com a gente, sabendo que Ele é que é nosso refúgio, nossa fortaleza, e é com Ele que a gente vai conseguir mesmo vencer dia a dia. Por isso que ela diz, né? Não desista. E é pouco a pouco. É muito difícil que Deus transforme. A gente sabe casos de pessoas que aceitam Jesus e no outro dia a pessoa é totalmente transformada, totalmente, nas vestes, no linguajar, nas amizades, em tudo. Existem esses casos, mas a gente sabe que o normal é o quê? É aos poucos. Então, por isso que a gente não pode desistir. Ai, hoje eu caí, eu não orei como eu tinha que orar, eu não busquei como eu tinha que buscar, eu não li a palavra hoje. Não, mas eu tenho amanhã. As pessoas se condenam, né? Nossa, eu não consegui ler, não vou fazer. Pronto, aí desiste. Ai, não Não é? consigo mais acompanhar, não dá mais. Desistir. Não, não desista. Você tem que entender que Deus está com você, Ele acredita em você. Ele é quem mais investe em você. O investimento de Deus em você é todos os dias. Toda hora que você busca Deus, Ele está ali. Então, Ele está investindo em você, Ele acredita em você. Então, como é que você não vai acreditar? Se eu sei que Deus está acreditando em mim, minha filha, se eu tô segura na mão de Deus e vai. Se Deus está comigo, ah, ninguém me segura. E é isso que a gente tem que ter essa confiança de que não posso desistir, por quê? Porque Deus, a todo momento, onde eu buscar, quando eu buscar e como eu buscar, Ele vai estar ali.
Mas sabe o que eu vejo dessa parte do não desista, né? Que aqui eu tô colocando como capítulo, mas não é bem um capítulo, é uma parte do capítulo, né? Que é o não desista. É que assim, muitas vezes, não sei se vocês vão concordar comigo, infelizmente a gente passa por situações ruins de que a nossa mente ela é tomada por medo, insegurança, e isso é carnal e é humano. E é normal, infelizmente, psicologicamente falando, né? Porque não tem como você, diante de um diagnóstico, diante de uma situação complicada, você não ter essa mentalidade. E é uma luta constante, ainda mais, né, quando você conhece a palavra, quando você estuda, como nós estudamos aqui, você sabe de tudo isso e ainda assim você sente, porque é um sentimento, você sente essas situações. E muitas vezes as pessoas se culpam por estar sentindo isso, né? E assim como é comigo, acredito que é com muitas pessoas isso, porque é humano, e você se sente em pecado, você sente que está indo contra aquilo que Deus quer. E o não desista é justamente sobre isso. Apesar de você sentir tudo isso, apesar de esses pensamentos virem, a gente tem que lembrar que Jesus veio aqui como homem, como humano, para mostrar para a gente que ele também sentiu medo, para mostrar para a gente que ele também se irou, que ele também sentiu frio, né? Ele sentiu, teve todos os sentimentos possíveis, porque eu acredito que ele realmente veio como homem. Então, eu acredito que não tenha um sentimento que Deus não tenha, que Jesus não tenha tido, mas que ainda assim ele permanecia, porque é muito difícil você sentir tudo isso e não pensar, meu Deus, estou desviando. Como assim o Senhor me ensinou a ter uma mente forte, a ter uma mente que confia, a no lugar do medo colocar Jesus, né? Porque é isso que ele ensina, que se você dá lugar para o medo, então ele não está governando. E o Senhor me ensinou tudo isso, mas ainda assim é impossível não sentir isso. E você sabe que ele está ali te consolando, que ele está ali no não desista, falando, eu sei o que é isso. Eu vim como homem, eu sei o que é sentir isso, mas ainda assim você tem o apoio de Deus para continuar, para permanecer e não desistir, por mais que esses dias sombrios venham sobre a nossa vida, porque é inevitável, isso acontece com todo mundo. Se não aconteceu, vai acontecer, né? Mas isso vem sobre as nossas vidas e é muito importante a gente lembrar que Deus não quer que a gente pare no meio do caminho, apesar da gente achar que está errando, né? Dando lugar para tudo isso, a gente não está errando. A gente está sendo humano, como ele nos criou para ser. E é muito importante a gente saber que ele está do nosso lado, que ele está sustentando, que ele está nos guiando, está nos levando no colo, e que é só uma fase que vai passar. O importante é não desistir, igual você falou. Tem pessoas que não conseguem acompanhar o livro e falam, ai, já não quero mais. Já não serve mais para mim, porque eu não acompanhei até aqui, para que eu vou continuar? A pessoa combinou A de ler a pessoa vai Bíblia. achar que a gente vai achar que ela não tem compromisso, né? Sendo que na realidade acontece conosco. Às vezes a gente também Acontece com todos. não é? Exato. Desistir. Exato, acontece com todo mundo. Aí a pessoa combinou de que ela ia ler a Bíblia em 3 meses. Aí ela não conseguiu ler no final de semana. Pronto, já desistiu também. Então, e é exatamente isso que o inimigo quer. Só que é uma brecha sua de desistência para que ele tome lugar, para que ele tome o governo da vida. Essa que é a verdade. Porque daí você larga a mão de tudo já. E isso também acontece no pecado, quando a pessoa peca, quando a pessoa cai. O que acontece muitas vezes? Meu Deus, me afastei. Aí a pessoa já nunca mais volta. Quantos casos a gente não vê disso? Mas Jesus é humano, ele veio aqui mostrar pra gente que tem como, né? Tem como permanecer, tem como sentir tudo isso, sentir vontade de tudo isso, e ainda assim permanecer, e ainda assim não pecar, e ainda assim, por mais que peque, como ele ensinou tantas pessoas no meio do caminho, salvar, continuar, enfim, continuem. Sobre isso que você falou agora, eu acho assim, sobre o que a gente sentir, né? Eu penso assim, a gente fortalecer a nossa mente e trabalhar em cima disso, em ter uma mente fortalecida, renovada no Senhor, uma mente realmente transformada através da palavra do Senhor, não significa que nós não vamos fraquejar, né? Muitas das vezes, igual você falou aí, a gente recebe um diagnóstico, a gente tem uma palavra, e ainda assim firmar nesse momento, no momento da fragilidade,
O Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe que nesses momentos a gente vai dar aquela baqueada. É simplesmente nessa hora que pode vir esse sentimento, como você falou, é a gente realmente falar na mente novamente: Senhor, eu sei que o Senhor é maior que isso, eu sei que o controle da minha vida está nas tuas mãos, eu sei que a última palavra vem de ti, e o nosso coração muitas das vezes vai ficar turbado, né? Tipo, a gente vai ficar ali amedrontado algumas vezes. E se isso não passar através das reafirmações da palavra do Senhor, que é viva e é a única base que nós temos que ter da nossa vida, aí é onde eu geralmente sempre falo que tem as nossas amigas de oração, as nossas mães espirituais, as pessoas que, no caso, a gente tem que ter, como a gente aprendeu na palavra, nossa cifrar, puar, a gente tem que pedir ajuda, socorro, campanha de oração, gente, vamos orar na madrugada, porque eu não posso realmente ficar assim. Eu penso que muitas pessoas sofrem porque elas se isolam, gente, cada vez mais que eu converso com algumas pessoas, eu fico pensando, cara, como essa pessoa fica passando por isso aí e não fala para ninguém? Às vezes pode não ser para qualquer pessoa mesmo, tem que ser para alguma pessoa líder espiritual, alguma coisa desse tipo. Mas como que às vezes é uma pessoa fraca espiritualmente, da mente também, fraca da mente, vai conseguir vencer esses males que tem na nossa cabeça sem compartilhar com ninguém? Eu mesmo, você sabe que eu recebo muitas palavras a respeito disso, e quando eu vejo que está fora da minha alçada, aí eu falo, Senhor, até aqui eu pude tentar, e eu não estou desistindo, mas eu vou passar ali para o setor da frente, que aí eu pego e falo para a pessoa, ó, vamos marcar um aconselhamento pastoral, eu te ajudo, eu não falo assim para a pessoa, vai lá, ó, vai, se vira. Eu tento dar o maior suporte possível, porque eu penso que ali já é fora da minha alçada, mas o máximo que eu posso eu tento ajudar, né? E a gente chegou aí no seja positivo, não, né? Era até o pouco a pouco, né? Era só até o pouco a pouco. Ah, tá. E o mais interessante no pouco a pouco é quando ela fala assim, o desânimo destrói a esperança. Porque realmente é como vocês estavam falando, né? Às vezes você começa alguma coisa e aí você se atrasa, você acha que não vai mais dar conta, e aí você desanima, e aí destrói a tua esperança de que aquilo ali chegue ao fim. A Ingrid deu o exemplo, né? Ler a Bíblia em 3 meses, e aí você não conseguir, aí você desanima, mas você desanima por total. Você não, você pode refazer esse seu objetivo. Não, eu não consegui em 3 meses, não, vou conseguir em 6, vou conseguir em 5. Eu acho que isso é que a gente tem que ter essa fortaleza de entender assim, eu sou humana, eu posso mudar, eu posso não ter conseguido, mas eu posso tentar novamente. Se eu tenho a segurança de Deus estar comigo, Ele nos encoraja, gente. Ele nos dá a coragem, Ele deu a coragem para a gente nascer. Já começou por aí. A gente já venceu um monte para chegar onde a gente chegou. As pessoas não têm essa noção, às vezes, de pensar assim, gente, eu sou uma vencedora porque eu nasci, no meio de tantos, fui eu que nasci. Fui eu que vim, fui eu que consegui. Então, a gente não pode perder o ânimo, a gente não pode acreditar no que o inimigo coloca na cabeça da gente, dizendo assim, ah, você é limitada. Não, você não consegue. Não, a gente tem que entender que Deus está com a gente. A gente tem que entender que a nossa fortaleza está em Deus. E que a gente tem que ter a fé, a esperança, e a gente tem que ter a entrega também. A gente entrega nas mãos dele, é como a Jéssica disse, tem dias que eu acordo de manhã e digo assim, gente, eu vou dar conta? Vou, Deus está comigo. E se eu não der, também não tem problema. Amanhã é outro dia, eu complemento, eu termino, eu faço o que tenho que fazer, mas eu não posso ser escravo daquilo dali que eu, sabe, eu ficar dentro daquela coisa de dizer assim, não, eu não consegui, então é porque eu não consigo, não, eu tento hoje, não consegui, amanhã eu tento de novo, é pouco a pouco, é devagar, então é isso que você tem que entender. Ela até diz, né, seja paciente com você mesmo, às vezes a gente se cobra demais,
E Deus nem está cobrando assim da gente. Então, por que que a gente tem que se cobrar tanto? Por que que a gente tem que ser tão perfeita? Eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu passei a minha vida inteira cobrando isso de mim, de que tudo que eu tinha que fazer tinha que ser perfeito. Se não fosse perfeito, não valia a pena. Não, a gente tenta uma vez. Eu vejo assim, a gente faz o primeiro arroz quando a gente casa, não sei se as meninas lembram disso, mas o primeiro arroz que a gente faz, gente, misericórdia, o marido come porque ama, porque não tem outro motivo para ele comer. E aí a gente vai se aperfeiçoando, e isso é a vida da gente. É a mesma coisa, a minha primeira oração, misericórdia, ainda hoje eu critico minha oração, mas eu digo assim, mas Deus está recebendo. Do jeito que eu que sair, vai chegar. Então, é tudo aos poucos, como é que eu vou melhorar? Aí eu critico minha oração, eu critico, digo assim, aí minhas orações não são boas. Como é que eu faço para melhorar? É Orando, exercitando. orando. E você ora muito bem, sim, tá? É exercitando. Pronto, alguém acha que minha oração está boa, ai, que ótimo, mas eu ainda não acho. Então, eu vou exercitar todos os dias, toda hora. Você é o maior Ó, exemplo. aí, Começamos as lives, você começou super nervosa e hoje você praticamente leva ó, isso na Só é muito. Deus boa. sabe. E Eu queria aí a gente caminha para a mente desértica que ela cita aqui. Porque você acha que a mente desértica é uma coisa assim, nossa, a pessoa ela é inteira assim. Ela, em todos os aspectos da vida dela, ela carrega essa mente, mas na verdade não. Eu acho que essa mente de deserto foi construída em nós, em áreas da nossa vida, para a gente achar, para a gente murmurar sobre aquilo, para a gente não ter fé sobre aquilo, para a gente não acreditar, e consequentemente a gente Desistir. desobedece. Porque o Uhum. deserto, a mente desértica ela é constituída por desobediência, murmuração e falta de fé. E a gente acha que isso aconteceu com o povo lá do Egito só. Nossa, que povo de mente desértica, meu Não, Deus, está no lugar certo. Mas, na verdade, a gente está aqui com uma mente assim também. Tem áreas da nossa vida que a gente tem essa mente também. E aqui eu estava lendo o livro de Levítico. Tava, não, eu estou lendo o livro de Levítico. Então, breve testemunho. Gente, estava achando chatíssimo esse livro. Porque tem livros da Bíblia que é mais fácil da gente ler. Vamos e convenhamos. E tem outros que é muito maçante. Eu fui estudar o que representava aquele livro. Eu falei assim, Deus, deixa eu entender por que tantas regras, por que tantos detalhes, por que tantas coisinhas. É tudo muito minucioso. Parece que eu estou lendo a mesma coisa o tempo todo. Aí eu fui estudar por quê. Tem um livro que eu não lembro os autores, depois eu posso colocar, mas se chama Como Ler a Bíblia, Como Ler a Bíblia, livro por livro. E também tem um canal do YouTube que eu confio muito, que ele explica em desenho. Então, ele vai desenhando e contando uma história. Como vocês sabem, a minha mente é muito lúdica, eu coloco historinha para tudo, né? E fico inventando. E é mais fácil de eu conseguir entender. E aí, eu aprendi que Levítico nada mais é do que Deus tirando o deserto de dentro das pessoas. Porque aquela geração morreu lá, não entrou na Terra Prometida. Só que a geração que veio após ela, assim como a gente estava falando aqui, que a gente tem uma raiz humana, infelizmente, uma raiz de Adão, que nos leva, né, a pensar coisas ruins, eles também tinham aquela questão, além disso, né, eles tinham aquela cultura enraizada neles. A herança, né? Exato, a herança daquele povo. Para eles conseguirem se manter na Terra Prometida, entrar na Terra Prometida, Deus precisava arrancar o Egito de dentro deles. Então, Levítico nada mais é que Deus arrancando essa mente desértica deles. Então, Deus vai lá e coloca leis para tudo. Ele coloca a forma que vai fazer a purificação nos mínimos detalhes em cada situação. Então, ele faz isso até para a mulher que tem o filho, né? Ele faz em todas as ocasiões. Para quem mata, para quem morre, para quem vive, para quem pare, para quem tudo, gente. Por quê? Porque ele queria que realmente as pessoas não tivessem essa mente desértica. Porque aquilo ali foi o caos. Era o povo adorando outros deuses, era ele sendo alimentado de dia e de noite, coluna de fumaça à noite, nuvem de dia, maná do céu, era tudo, era a presença de Deus pura, física diante deles, e ainda assim, eles com a mente lá
no Egito. Vocês têm noção do que é isso? Então, para que isso fosse arrancado de dentro deles, Deus colocou aquilo ali, aquelas leis, Deus colocou todas aquelas regras, Deus realmente arrancou essa mente deles. Mas isso, gente, até nos dias de hoje, como a gente fala, o diabo faz fortalezas nas nossas mentes. E a mente desértica nada mais é que isso. Então a gente fica, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer aquilo. No caso, usando a Carmen como exemplo nesse momento, eu não oro muito bem. No meu caso, eu não consigo falar em público. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não gosto daquilo outro, mas na verdade são só desculpas, falta de fé naquilo que Deus colocou no nosso coração. Infelizmente, o diabo usa, sapateia, cirandeia, faz o que ele quer na nossa vida, na nossa mente diante disso. Porque a gente não confia. Eu ouvi uma palavra uma vez, a pastora Dani falou, lá no Déboras. Eu nunca vou esquecer, porque foi o meu primeiro Déboras, inclusive. Ela falou assim, quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, por exemplo, você vai ser tal coisa, você vai fazer tal coisa, ele vai usar a sua vida para isso. Normalmente, o que a gente faz? A gente não acredita. Mas logo em seguida, começa um monte de batalha, você consegue sentir espiritualmente que o inimigo está furioso, que está lutando para aquilo não acontecer, mas nem você acreditou. Só que ele já acreditou, sabe por quê? Porque ele sabe quem Deus é. E se Deus falou, vai acontecer, não importa se você acredita ou não. Mas olha a nossa mente. Normal, o que eu fiz, por exemplo, quando alguém um dia falou alguma coisa sobre a minha vida? Gente, eu ri. Eu não acreditei. Eu falei, não, a pessoa que se enganou, o endereço não era esse, era para outra. Vai ver que era para a amiguinha do lado. Porque a gente não acredita, a falta de fé no que Deus é, não é nem na gente. Porque não é sobre nós, está muito além de nós. A nossa falta de fé, não se engane, não é em nós, é em Deus. Porque a gente é só instrumento. Muitas vezes eu brinco, né? Senhor, eu sou o cocô da mula de Balaão. Usa de alguma forma, nem que seja para alguém escorregar e cair nessa palavra. Porque é isso, não é sobre nós, é sobre ele. Mas a gente não acredita nele. Nisso a gente desobedece. E nisso a gente murmura, fala o que não deve, não acredita, enfim. Essa mente desértica, a gente tem que vigiar 24 horas. Toda vez que a gente fala alguma coisa, por exemplo, eu vigio muito no eu não sei. Eu não sei. Não sei o caramba, você vai aprender agora. Como assim eu não sei? Porque se alguém sabe, eu posso saber também. Então, é uma mente que a gente tem que vigiar 24 horas, porque a gente cede muito a isso, infelizmente. Então é isso, gente. Eu vou ter que sair. É isso. Todas nós vamos ter que sair. A gente vai orar para finalizar. Amém. Quem que vai orar? A Jéssica. Amém. Eu ia falar. Pronto. Amém. Foi bênção. Glória a Deus. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa live. Obrigada pela sua palavra, que é tão viva e tão suficiente para as nossas vidas. Que elas entrem, Senhor Jesus, não somente nos nossos corações, mas de todas as mulheres que irão assistir. Que elas possam ser renovadas, Senhor, porque é isso que estamos estudando e é isso que acreditamos, porque é o que a sua palavra nos diz. Que nós possamos abrir cada vez mais o nosso coração e receber em nossa mente que a sua palavra ela é suficiente e ela é viva, Pai. E é ela quem traz essa transformação tão maravilhosa que nós somos capazes de experimentar e viver, Pai, diante de Ti. Nós te agradecemos, pedimos por cada vida aqui presente e por todas as meninas que não puderam estar. Pai, que cada uma dessas vidas que tem enfrentado batalhas, tem enfrentado lutas, que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada uma delas, livrando, abençoando e guardando, Pai, principalmente a mente de todos os ataques do inimigo. Que nós possamos nos fortalecer no Teu Espírito e nos revestir, Pai, com a Tua armadura todos os dias das nossas vidas. Que possamos vestir espiritualmente a armadura de Efésios 6 e lutar, Pai, todos os dias contra todas as astutas ciladas do inimigo que vem em direção às nossas vidas, à nossa casa e à nossa família. Guarda tudo que leva o nosso nome, Pai, as nossas vidas, o resto da nossa semana, que nós estejamos diante do Teu altar, fazendo a Tua vontade, o Teu querer sobre nós.
Nós te agradecemos por esse dia e que esse dia seja uma bênção. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai tirar foto? Amém. Vai Ai, tirar tem foto?